Boa noite. Hoje é segunda-feira e é mais um dia do nosso grande programa aqui, o nosso Up Vision TV, na nossa querida Up TV, a TV Sem Fronteiras. Eu sou Luiz Fernandes e hoje estou aqui para trazer um super assunto, como prometido na semana passada. Nós vamos falar aí dos cuidados para o verão, os cuidados com esse nosso grande astro aí, o Sol, que vem reinar com todo o seu poder, e os cuidados que a gente tem que ter com a nossa pele. E trouxe para vocês, já quero desejar um super boa noite, agradecer a presença aqui, uma médica dermatologista, a doutora Marisa Cunha, que veio aqui falar pra gente tudo sobre esse super astro aí, o Sol, os cuidados que a gente tem que ter com a pele. Doutora, obrigado por ter vindo, ter aceito o nosso convite, dividir aqui com os nossos teleinternautas um pouco daí do seu vasto conhecimento. Espero sim. Obrigada. Será assim. Doutora, eu queria já, além de te desejar boa noite e agradecer a sua presença, conte para os nossos amigos, nossos teleinternautas, um pouquinho aí do seu super currículo. Lógico, a gente ficaria aqui 3 dias para ela contar do currículo dela. Mas um pouquinho aí de... A senhora trabalha lá na Faculdade de Medicina, né? Eu sou formada na USP, né, há 30 e alguns anos. E há 8 anos eu trabalho na Fundação ABC, sou chefe da cosmiatria e responsável pelo curso de pós-graduação de dermatocosmiatria da Medicina ABC. Então, eu trabalho com essa área já há muitos anos, faço cosmiatria aqui em Santo André há mais de 20 anos. Então, eu já estou assim, bem habituado com essa área de cuidados com a pele. Eu sempre digo que a cosmiatria é a parte da dermatologia que cuida de manter a pele saudável. Essa é a busca que a gente tem na cosmiatria, realmente de prevenir doenças, prevenir problemas, prevenir rugas, porque não deixa de ser um problema de pele. Né? Então, esse é o nosso objetivo. Quando a gente fala em cosmiatria, eu sempre digo que não é deixar a pele mais bonita, é deixar a pele mais saudável. Ela vai ficar bonita como consequência. Olha, uma super dica aí para a gente aprender e somar aí ao nosso caderninho de boas anotações. E doutora, a gente está entrando aí nesse verão, nesse astro-rei aí que vem com toda a força. O que esse grande astro faz nessa nossa super pele? Pois é, o Sol ele ajuda em 2 aspectos, né? Principalmente em relação à questão do bem-estar, né? Então isso já está mais do que provado, que as pessoas quando tomam sol elas ficam mais bem dispostas, elas ficam mais alegres, né? Tanto que isso é uma coisa que a gente vê em países em que o sol não aparece com tanto tempo como aqui no Brasil e que a depressão, por exemplo, no inverno é muito comum. Sim. Então esse é o primeiro aspecto. O outro aspecto que também é muito importante é a questão da vitamina D, e aí para evitar a osteoporose, né? Então a gente depende muito da vitamina D que é estimulada pelo sol. Mas ele tem também um lado ruim, né? O envelhecimento de pele, 70% do envelhecimento de pele é responsável pelo fotodano. Então isso é uma coisa que é muito importante a gente cuidar, né? Essa questão de se expor ao sol, ficar bronzeado é sempre bom, mas assim, tem um jeito certo e um jeito errado de ficar bronzeado. Então acho que é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Acho que é um tema bem interessante. Legal. E hoje a cosmiatria está muito rica, né? A senhora sabe muito mais do que eu sobre isso. O que tem de novidade nesse mercado? Na verdade, nada tão novo assim, né? Existem aquelas coisas que são as clássicas, a toxina botulínica para prevenir as rugas de expressão, os preenchedores, mas assim, o mais importante de tudo é realmente a gente cuidar da pele. Eu sempre digo que não adianta a gente estar com o rosto preenchido, uma pele esticada, mas ela continuar feia, ela continuar manchada, ela continuar enrugada. Então, assim, são 2 coisas que a gente tem que levar paralelamente, a melhora do rosto, né, e a melhora da pele. Porque quando a gente fala em envelhecimento, nós temos 2 aspectos bem distintos, o envelhecimento do rosto e o envelhecimento da pele. Então, são 2 coisas que a gente cuida paralelamente, mas são independentes entre si. E quando a gente está falando desse envelhecimento do rosto e o envelhecimento da pele, a gente está falando em que aspecto? A pele como o resto do corpo? Isso, por exemplo, a pele manchas na pele, rugas, principalmente as rugas finas, a perda de elasticidade, a facilidade de fazer hematomas, por exemplo, que a gente vê nas pessoas de idade. Tudo isso são sinais do envelhecimento da pele. Tá. Agora, o rosto ficar com rugas de expressão, pés de galinha, o rosto que vai afinando, vai ficando assim, ele vai escorrendo, como os pacientes dizem, isso já é um envelhecimento muito mais facial.
Ah, entendi. E hoje as pessoas elas têm se cuidado mais? Muito mais. Isso é uma, assim, nós tivemos um problema dentro da dermatologia, que foi a questão de se aceitar a cosmiatria como uma área da dermatologia. Mas uma coisa que eu sempre digo é que não foi a medicina que mudou, foram os pacientes. Hoje a necessidade de você estar bem apresentável, com a pele bem cuidada, né? Isso é uma coisa que é super importante. Então tem até um ditado que diz que não existe mulher feia, existe mulher mal cuidada. Né? Então, isso é uma coisa que a gente observa. As pessoas hoje se preocupam muito mais com a aparência do que há 20, 30 anos atrás. Aliás, a gente está vivendo essa onda das mídias sociais, nós estávamos até comentando agora há pouco, né? Essa coisa da imagem, né? A imagem é uma coisa que a gente está vivendo a era da imagem, né? E principalmente esse cuidado. Eu acho que não existe, a gente não pode ter o exagero da vaidade extrema. Mas um cuidado mínimo, você se cuidar, por exemplo, no caso do seu rosto, da sua pele, dos seus dentes, faz com que você seja muito mais cuidadoso em relação à sua saúde. Aquilo que você come, o exercício que você faz. Então, a aparência hoje, ela reflete muito do que você mesmo é. E eu sempre digo que, por exemplo, em relação a um gerente de banco, por exemplo, você não vai deixar seu dinheiro com uma pessoa que é totalmente relaxada, totalmente despreocupada em relação à sua aparência. Ele provavelmente também não vai ser um bom cuidador do seu dinheiro. Então, hoje isso se liga muito à questão do cuidado pessoal com o cuidado das coisas em torno de si, né? Então, eu acho que essa questão da aparência, de você estar bem fisicamente, independe hoje da idade. A gente observa isso em todos os pacientes. Olha, que fantástico, né? E nós temos observado, algumas semanas, eu estava numa inauguração de um espaço e a gente começa a observar algumas mulheres. E tem mulheres que têm a sua idade, eu estava até com uma pessoa ao meu lado que tem 60 e poucos anos, mas é uma mulher bonita, bem cuidada, na idade dela. E nós temos visto muito mulheres que já estão mais ou menos nessa idade, ou um pouco menos, mas que querem manter a aparência de 20 anos. Pois é, isso não existe, né? Eu falo sempre que isso é acreditar em Papai Noel, né? Porque é a síndrome do Peter Pan, achar que você não vai envelhecer nunca. Eu tinha um professor, assim, que é um cirurgião plástico, foi um cirurgião plástico muito famoso, e ele sempre dizia isso, que toda idade tem a sua beleza. É uma questão de você valorizar a sua beleza. Eu acho que o melhor exemplo disso hoje que a gente tem é, por exemplo, a Sofia Loren, que tem 70 anos, é uma mulher lindíssima com 70 anos. Então, a beleza ela não tem muito a ver com a idade. Essa ideia que as pessoas têm de que a beleza está ligada à juventude é completamente errada. Hoje a gente vive, né? Totalmente. Hoje a gente vive uma situação em que a mulher de 40 anos ela está muito valorizada, né? Então, é uma mulher muito mais classuda, muito mais elegante e muito mais bonita em alguns aspectos. A questão é que eu sempre brinco com as minhas pacientes, com os meus pacientes, porque os homens também se preocupam muito com isso hoje, que todo mundo tem que olhar para a gente, saber que tem mais de 40, mas não saber exatamente quantos. Né? Olha. A ideia é mais ou menos você conservar, né, em torno dessa faixa de idade. Porque a partir, principalmente dos 45, 50 anos, é quando você começa a sentir os sinais não digo da velhice, mas da maturidade. Tá. E isso é uma coisa que dá pra gente, pelo menos assim, desacelerar. Não dá pra limitar completamente, mas dá pra desacelerar. Então, é isso que a gente busca. Eu falo que a gente não precisa querer parecer que tem 20 anos, mas tem que estar bem com 50, tem que estar bem com 60, independente da idade que você tem. Eu acho que você tem que estar assim, com uma boa aparência. Eu acho que isso que a gente está Então, buscando. a dica é a pessoa saber mais ou menos quanto você tem, mas não com exatidão. Não, exatidão, lógico. Saber que tem mais de 40, mas não sonhar quantos mais de 40. Olha, é uma excelente dica. E a gente falando, né, neste caminho, a gente vai tá falando aí sobre esse grande vilão e esse grande também, né, parceiro que é o Sol. Vamos começar aí desse comecinho. O que é esse fator de proteção que a gente vê lá nos nossos protetores solares? Pois é, né? No Brasil hoje existem duas maneiras de você classificar os filtros solares. A gente tem o FPS, que significa fator de proteção solar, que ele é medido através de um teste que se faz e que ele se relaciona fundamentalmente à queimadura solar. Então, quando você fala no filtro solar 15, você vai precisar de 15 vezes mais tempo para ficar vermelho.
Então, se você se queima com 1 hora, usando um filtro solar 15, você vai demorar 15 horas para ficar vermelho. Então, esse é o significado do FPS. Mas existe uma outra medida que está relacionada fundamentalmente à radiação UVA, que é uma radiação do sol, que é a que mais atravessa a nossa pele e que envelhece a nossa pele. E que isso não tem exatamente como se medir. Então, são aquelas cruzinhas que a gente vê no filtro, de baixa proteção, média proteção, alta proteção. Tá. Então, muitas vezes as pessoas, né, comentam, me perguntam no consultório, por exemplo, mas saiu, eu li não sei aonde, que fator de proteção acima de 30 é tudo igual, né? Na verdade, quando você fala na radiação UVB, que é a radiação que queima a nossa pele, que faz com que ela fique vermelha, que faça bolhas, essa radiação, ela é uma radiação assim, que ela vai fazer a queimadura solar, ou assim, ela vai fazer a injúria imediata, mas não a tardia. A tardia, que é o envelhecimento da pele, ela está muito mais relacionada à UVA. Então, nós temos 2 tipos de radiação que são os que determinam esses sintomas que a gente apresenta na pele. Então, quando a gente fala em FPS, é para queimadura solar. Quando a gente fala nessa proteção de baixa, média ou alta proteção, é em relação ao envelhecimento da pele. Tá. Então, são 2 critérios diferentes. Diferenciados. Então, nós temos, por exemplo, 2 filtros 30. Um que tem uma proteção muito baixa para o UVA, que é a que envelhece, o outro tem uma proteção muito mais alta. Então, eles se diferenciam pela proteção ao UVA, ao envelhecimento, e não à queimadura. Então, até o filtro 30, para proteção à queimadura, é basicamente a mesma de um 60. Né? Então, quando a gente fala no filtro 30 e no 60, para queimadura solar, eles são praticamente iguais. Mas para o envelhecimento, ele dobra a proteção. Olha, uma super... Eu particularmente não sabia dessa diferenciação. Então vamos retificar e vamos colocar bastante aí na cabecinha das pessoas. Então, o grande passo importante é ver o FPS, que ele está relacionado à queimadura, e ver essa questão da proteção para o envelhecimento. Isso, exatamente. Que ele deve ser de médio... De médio para alto, se você quer evitar o envelhecimento. E uma coisa que é muito importante, que é assim, a radiação que queima a nossa pele, ela é principalmente das 10 da manhã até as 4 horas da tarde. Então, esse horário que é o pior para ir para a praia, porque você tem a queimadura. Só que a radiação que envelhece, ela é o dia todo. Então, durante todo o dia, enquanto existir a luz visível, você está estragando a pele se você não usar proteção. Olha, e o que estraga e envelhece a nossa pele é o sol de todo dia, não é o sol de praia. O melhor exemplo disso é a gente ver uma pessoa de idade em que você vê nitidamente a marca do dedo decote e mostrando, né, que aquela região que fica exposta diariamente, ela está muito mais envelhecida do que a área coberta. Então, o que realmente envelhece a nossa pele é o sol de todo dia sem proteção. Então, é por isso que hoje uma das recomendações que a gente faz é o uso do filtro solar diário. Sim. Quando a gente fala no filtro solar diário, não há necessidade dele ser um filtro tão alto. Uma vez que as pessoas, a não ser que você trabalhe no sol, a exposição é mais assim, ela é muito mais intermitente. Então, você usar um filtro solar 30 é o suficiente, porque um filtro muito mais alto, ele vai ser mais pesado e ele dá acne. Na praia, se você quer evitar as rugas no rosto, no colo, sempre usar um filtro solar 60. Então, essa é a recomendação que a gente orienta. E lembrar que, no caso, quando você tem nuvens, né, então isso é uma coisa que é extremamente comum da gente ver o pessoal fazer queimadura, inclusive bolhas em dias de mormaço, porque 80% da radiação atravessa as nuvens. Então, por isso que mesmo chovendo, você precisa usar o filtro solar. Filtro solar. Olha, uma super dica, né? A gente já começou aqui com um super esclarecimento. E, doutora, quando muitas vezes a gente vê essas pessoas que acabam passando produtos para o bronzeamento? Então, na verdade, não existe essa coisa de acelerar o bronzeado. Existem, assim, substâncias que têm um fator de proteção muito baixo e que deixam atravessar a luz. A melhor maneira da gente ter um bronzeado saudável é manter a pele sempre muito bem hidratada, a gente tomar sol, procurar usar o filtro solar. Por exemplo, o ideal seria você usar um filtro solar com fator de proteção entre 15 e 20 para o corpo. E essa ideia que as pessoas têm, mas se eu usar um filtro solar 15 e 20, eu não vou bronzear. Na verdade, vai bronzear, mas não vai queimar. Então, o bronzeado vai durar muito mais tempo. Né? Então, assim, você não vai descascar.
né? Então, você pode demorar um pouquinho mais no início para pegar a cor, mas, no entanto, vai durar muito mais tempo o bronzeado depois. E a aplicação do protetor solar? Hoje a gente tem várias bases, né? Cremosa, tem o aerosol, tem um mais oleico, como a senhora já disse, tomar o cuidado para não dar acne. Qual a melhor, claro, para cada tipo de pele, mas qual a melhor base nesse momento? Então, para o corpo, vamos começar pelo corpo. O corpo ideal é que você use um filtro de fácil aplicação e que ele faça uma aplicação uniforme. É muito comum a gente ver as pessoas se queimando por aplicar de uma forma irregular o filtro. Então, assim, teoricamente, a quantidade ideal de filtro para o corpo seria uma xicrinha de café. Então, uma xícarazinha de café é a dose para você aplicar no corpo todo no adulto, de uma forma uniforme. Outra coisa é lembrar sempre de colocar o filtro sem maiô, porque é muito comum a gente ver as pessoas tomarem cuidado com as beiradinhas do maiô para não sujar de filtro, e, no entanto, é onde você faz a queimadura. Então, sempre o certo é a gente aplicar antes de vestir o maiô. Né? Então, esse é o primeiro cuidado. Segundo cuidado, lembrar de reaplicar quando entra na água. Os filtros mais leves, eles normalmente não são resistentes à água, ou eles têm baixa resistência à água. Então, o único filtro que resiste à água, que é o que a gente recomenda para surfistas, para mergulhadores, para pessoas nadadores, né? Então, filtros que realmente resistem à água são os filtros infantis. Então, os kids de qualquer marca, eles grudam na pele, só saem com bucha, né? Que a gente brinca com sabonete. E deixa aquele aspecto meio esbranquiçado. Exatamente, mas é o único que resiste realmente à água. Então, para quem faz esportes aquáticos, essa proteção adicional usando filtros kids acaba sendo muito mais interessante. Porque dificilmente um surfista vai reaplicar o filtro. E por isso que eles são os mais, assim, aqui no Brasil, são os maiores candidatos a terem câncer de pele. Né? Infelizmente, eu já tive alguns surfistas no consultório com câncer de pele, super jovens, mas por uma questão de excessiva exposição. Porque quando você está na água, além do sol direto, você tem um reflexo na água. Então, com isso, você tem uma queimadura muito mais intensa. Que então, é realmente bastante intensa esse reflexo. Exatamente. Eu já passei por uma situação dessa num cruzeiro, né? Exatamente. Aquele super mormaço, não tinha sol, mas o que eu fiquei vermelho com essa exposição, mas foi por conta do reflexo, né? Então, porque quando a gente tem uma primeira exposição, então, por exemplo, você vai para a praia uma primeira vez, toma sol no primeiro dia. Naquele dia, você vai usar a melanina que você já tem. Então, que ela já existe na pele. Então, por isso que ela não consegue, muitas vezes, ter uma proteção tão grande. À medida que você vai tomando sol, você vai fabricando mais melanina. Então, é por isso que a gente vai ficando mais bronzeado a partir do momento que os dias vão passando. Sim. E com isso, você vai aumentando a sua proteção. Então, por isso que o ideal é você começar devagar, usando um filtro um pouco mais alto. Depois, lentamente, pode ir diminuindo o filtro. Porque aí você já vai tendo a sua melanina natural. Que é uma proteção. Exatamente. Agora, tem pessoas, os loirinhos nunca vão ter a melanina que precisam. E por isso que são os mais, assim, são aquelas pessoas muito mais sujeitas a terem câncer de pele. Né? Então, por isso que as pessoas de pele clara, de olhos claros, são as que mais precisam de proteção. E nós falamos sobre a quantidade. Aí eu passei essa quantidade no meu corpo, de mais ou menos uma xicarazinha de café, e eu entrei no mar, tomei um banho de mar. Quando eu retorno, eu vou ter que usar a mesma quantidade? Então, o ideal sim. E a reaplicação, ela deve ser feita a cada 3, 4 horas. Não é porque você entrou na água e saiu logo depois, você não perdeu totalmente a proteção. Agora, a gente tem que lembrar que quando você faz o cálculo do FPS, por exemplo, não conta, por exemplo, turbilhamento, não conta a onda, não conta a toalha. Então, você está retirando mecanicamente e através do mar você está tirando, por exemplo, no caso, a quantidade. Então, por isso que a gente tem que ter o cuidado de reaplicar. Principalmente em algumas áreas no Brasil em que a gente tem falhas na camada de ozônio. Né? Então, principalmente, por exemplo, a região de Santa Catarina, é a região hoje em que tem a maior incidência de câncer de pele em jovens por causa da falha na camada de ozônio. Então, essa proteção toda realmente hoje é fundamental, né, para que a gente evite problemas no futuro. E em relação ao rosto, né, porque isso nós falamos do corpo. Em relação ao rosto, o ideal é sempre a gente usar filtros que eles sejam
mais leves, que eles não deem acne, né? Porque principalmente se a pessoa usa muito frequentemente, ela vai acabar tendo cravos, aquela coisa toda. Então, o ideal hoje, nós temos no mercado uma infinidade de filtros voltados para a área, principalmente facial e região de colo, e que eles têm essa preocupação em relação ao envelhecimento. Então, são filtros hoje que tem, inclusive a gente tem filtros que têm vitaminas antioxidantes, que têm substâncias anti-envelhecimento, que é para agregar valor, né, ao filtro solar e aumentar essa proteção, evitando o envelhecimento de pele. E eu particularmente não gosto muito daquela questão muito melada. E existem outras bases, né? Sim, hoje a gente tem uma infinidade de veículos, né? Você tem desde o spray, como você citou, a gente tem os cremes, as loções. Então, é uma questão de você ver com qual você se adapta melhor. Tem filtros para pele seca, filtros para pele oleosa. Então, a gente tem hoje uma infinidade, né? Eu acho que nós nunca tivemos uma fartura tão grande em relação a marcas, em relação à qualidade dos filtros. Então, eu acho que hoje, realmente, o nosso problema em relação a isso está resolvido, né? Perfeito. Olha, nossa caixa de mensagens está aqui bom. bombando. E eu quero já agradecer a Daniele é aqui de São Bernardo, e ela pergunta: doutora, qual o melhor horário ou o horário ideal para se tomar sol? E boa noite. Obrigada. Bom, o horário ideal de se tomar sol seria no começo da manhã e no final da tarde, justamente para você evitar, né, esse período das 10 às 4. Porém, tem um detalhe, que o período das 10 às 4 é o período em que mais a gente faz vitamina D. Então, quando a gente fala em evitar a osteoporose, em aumentar a vitamina D, que hoje essa ideia de não vou usar filtro solar porque o meu médico mandou tomar sol, porque eu preciso tomar sol para evitar a osteoporose, 15 minutos de sol em 5% da área corpórea, nesse período das 10 da manhã às 4 da tarde, é o período ideal para você evitar a osteoporose. Então, essa ideia de, não vou usar filtro porque eu tenho que tomar sol por causa da vitamina D, é mais ou menos, né? Então, o ideal, por exemplo, se você está na praia, que você tome um período de 15, 20 minutos, se for o caso, de sol sem proteção e depois use o protetor. Hoje em dia, os protetores solares, eles têm uma penetração e uma efetividade a partir do momento que você aplica. Não é como era antigamente, que você tinha que passar, esperar meia hora para ele começar a fazer efeito. Hoje em dia, isso já praticamente não existe mais. Existem associações de filtro em que a proteção é praticamente imediata. Então, o ideal é isso, você tomar uns 10, 15 minutos de sol sem proteção e a partir daí usar protetor. Isso é a quantidade de tempo suficiente para você fazer a vitamina D que você precisa. Agora, tem um detalhe em relação à vitamina D. Não tomar banho logo em seguida. Um dos problemas que a gente tem, que a vitamina D, que ela é metabolizada na camada mais superficial da nossa pele. Se a gente toma sol e toma banho em seguida, você está tirando onde você fez a vitamina D. Olha. Então, o que a gente recomenda é que não se deve tomar sol durante 6 horas após a exposição. Olha, outra super dica. Pois é, porque essa pouca a gente conhece. Realmente não havia ouvido falar ainda. Então, Daniele, obrigado pela sua participação. Continue aí, sabe tudo, essa nossa dermatologista aqui. E olha, a Janaína, obrigado pela sua participação, ela é de São Caetano. Doutora, quais as complicações que muito sol pode trazer para a nossa pele? A principal delas são as rugas, né? Então, as rugas finas, as rugas, principalmente aquelas rugas fininhas na pele, né? A fragilidade da pele, a fragilidade em formar hematomas, as manchas que o pessoal conhece como mancha senil, que não tem nada a ver de senil, chama melanoses solares, e tem a ver com o sol, não com a idade. E as sardas, por exemplo, né? Que são todas as complicações. E a pior delas, a mais temida, que é o câncer de pele. Em relação ao câncer de pele, nós temos 2 tipos de câncer de pele. Os que são bem tranquilos e que dificilmente dão metástases, que são, por exemplo, o basocelular e o espinocelular. Então, são 2 cânceres de pele causados pelo sol, na maior parte das vezes, mas que não trazem grandes problemas. E o melanoma, que é um tumor extremamente maligno, e que tem a ver com o sol, principalmente com queimaduras solares na infância. Por isso que hoje, uma das coisas que nós na dermatologia mais lutamos é pelo uso do filtro solar em crianças, né? Que isso é fundamental, porque hoje se sabe que o melanoma, que é um tumor extremamente maligno, ele aparece a partir principalmente das queimaduras durante a fase da infância.
E hoje a gente sabe que um dos 3 principais cânceres que nós temos é realmente o câncer de pele, né? O câncer mais comum no Brasil, principalmente, é o câncer de pele, né? E o melanoma, ele é um câncer extremamente grave, né? Então, em que a sobrevida do paciente, dependendo da evolução, acaba sendo assim muito baixa em 5 anos, né? Então, é muito, muito importante realmente a proteção e principalmente essa questão então da proteção das crianças. E nesse sentido, a gente orienta para que se usem os filtros solar Kids, né? Porque eles foram desenvolvidos para serem usados em crianças. Muitas vezes a mãe usa um filtro solar 60, ela acha que, por exemplo, se o Kids também é 60, que ela pode usar o de adulto na criança. Então, nós temos 2 problemas. Primeiro, que esses filtros são absorvidos, então a criança ela vai ter uma absorção dessa parte do filtro, que principalmente em crianças pequenas, isso é uma coisa que a gente realmente teme muito, que é a absorção de conservantes, de substâncias que estão nesses filtros de adultos, e a questão aí da resistência à água, porque como a criança geralmente fica a maior parte do tempo na água, ela precisa usar um filtro que seja realmente resistente. Olha, eu acho que o inverso pode acontecer, né? Exatamente. E olha, isso eu acho super importante. Muitas vezes a gente realmente pensa de que para mim, né, 60 é igual e vai ter a mesma. Não tem. A doutora está deixando claro aqui pra gente, então vamos prestar bastante atenção nisso. O contrário, o Kids a gente pode usar, que vai ser bom, né? Exatamente. Porque o filtro, normalmente, ele tem 2 porções, né? O filtro solar. Ele tem uma porção que a gente chama de filtro solar físico, em que ele reflete a luz, e tem uma porção química, que ela é absorvida pela pele. Então, é isso que faz com que os filtros sejam menos grudentos. Essa quantidade maior de filtro químico e menor de filtro físico, porque quanto mais filtro físico, mais melado ele é. Por isso que o filtro da criança é grudento, né? Então, hoje em dia, pela busca da estética do filtro, da facilidade de aplicação, eles são filtros que têm muito mais filtro químico do que físico, né? E por isso que eles não devem ser usados em crianças, porque no adulto você vai ter todo um sistema de eliminação desse filtro, uma coisa que a criança não tem. E um outro detalhe que é super importante, que isso a gente orienta sempre, que crianças até 6 meses de idade não podem utilizar filtros em crianças até 6 meses de idade. Então, crianças até 6 meses de idade não devem ir para a praia, porque esses filtros, mesmo os infantis, eles têm conservantes, eles têm substâncias que vão ser absorvidas pela criança, aí no caso pelo recém-nascido, e que podem causar problemas. Olha, a gente tem aqui a pergunta do Amauri, ele é da Barra Funda de São Paulo. Amauri, obrigado pela sua participação, eu acho que nós até já respondemos. Para crianças e bebês de colo, quais os cuidados que devem ser tomados com o sol? Então a gente já pode até fazer aqui um adendo, até 6 meses, então não deve ter praia. Tomar. E assim, existem alguns filtros que são feitos para crianças de 6 meses a 2 anos, né? Então esses são os ideais para essa faixa etária. E a partir dali, até por volta da adolescência, os filtros Kids, né? Então assim, qualquer marca, eles são muito semelhantes entre si e esses são os mais seguros para serem usados em crianças. Olha, então, perfeito. Amauri, obrigado aí pela sua participação. Continue aqui com a gente, que tem muita informação ainda. A Tânia Maria, ela é de Bragança, aqui em São Paulo. Tânia, obrigado pela sua participação. Depois da queimadura, o que fazer para aliviar as dores da queimadura solar? Bom, o certo é não tê-las. O certo é não tê-las. Né? Mas assim, aí vai desde de receitas caseiras, né? Então, aí banho de maisena, né? Então, a maisena cozida, você dissolver na água e tomar banho de maisena. A maisena é um calmante para a pele, ela ajuda. Tem algumas substâncias, algumas pomadas com corticóide que a gente pode utilizar. Então, normalmente é isso que a gente recomenda. A mistura de um hidratante, que aí pode ser qualquer um, com um pouco de corticóide, pomada com corticóide. Faz uma misturinha e aplica 2, 3 vezes ao dia. Dúvida? Agora, quando houve a formação de bolha, uma queimadura mais grave, é realmente procurar um médico. Né? Sempre um bom profissional, sempre. Né? A Karine Souza. Karine, obrigado também pela sua participação, ela é de Atibaia. Tem algum tipo de remédio caseiro para a insolação? Então, agora, até exatamente sobre isso, né, porque não tem, é isso tudo que eu acabei de falar.
Mas o maior cuidado é evitar aquelas pomadas que tenham anestésicos, né? Paraqueimol e coisas semelhantes, que são pomadas com anestésico tópico, que eles têm uma chance muito grande de dar alergia. Então é comum a gente ver as pessoas usando essas pomadas para queimadura e depois acabarem fazendo uma alergia em cima da queimadura. Então esse é um cuidado que a gente tem que tomar, né? Evitar esse tipo de pomada, assim, porque elas realmente elas podem dar até um alívio imediato, só que elas têm muito mais chance de causar alergias depois. Gelo... Gelo, resfriamento, beber bastante água, isso é super importante, né? Então, assim, uma hidratação bem feita, isso é realmente muito importante. E em alguns casos, até tomar analgésico mesmo, né? Porque tem a dor pela queimadura, tudo isso. Agora, quando você tem um caso mais grave mesmo, ou que está muito incomodado, realmente a melhor coisa é pronto-socorro. E esse descascar, quando a gente está naquele processo de descascar, esse descascar, a pele está dizendo que nós exageramos. Exatamente, porque são micro bolhas que você forma, né? Então, na verdade, quando a gente tem que a pele ficou vermelha, ela tem um processo inflamatório, aquilo é realmente uma inflamação na pele, a formação de micro bolhas e aquilo vai fazer com que a pele se descame, né? Faz um peeling, entre aspas, né? E o peeling é exatamente isso, você causar uma queimadura e ela descamar, né? Então a gente acaba fazendo isso através do sol. E neste momento também o mais importante são os hidratantes. O hidratante, né? E lembrar de usar o filtro solar nessa hora, porque a pele está muito mais fina, ela está muito mais delicada, ela acabou de sofrer um processo de peeling, né? Então aí se você não cuidar e não usar um filtro solar, você pode ficar com a pele toda manchada, porque aí você vai ter vários níveis de pele, né? De espessura de pele, e isso quando você tomar sol vai manchar tudo. Então aí é cuidado fundamental. Então eu posso tomar sol, desde que eu esteja protegido. Né? Porque a gente tem que pensar que aquela pele descamou, ela está muito mais fina e muito mais sujeita a queimaduras. Né? Então a hidratação é para tentar uniformizar a espessura de pele, melhorar inclusive o aspecto da pele, porque ela fica toda ressecada, né? Então para a gente melhorar o aspecto. Exatamente. Né? E filtro solar. Né? Então aí caprichar no filtro alto para você não ter o problema de acabar manchando toda a pele mesmo. Isso. E olha, vocês continuem aí participando aqui pelo nosso canal de mensagens lá no portal da UpTV. E eu quero pedir agora para o Guilherme, nós separamos algumas imagens e nós vamos aproveitar aqui a doutora para ela comentar um pouquinho sobre essas imagens. Então, aqui é para a gente mostrar o que é o envelhecimento causado pelo sol. Né? Muitas vezes as pessoas pensam que essas manchas são manchas senis, como eu falei, mas aqui dá para a gente ver que a pele do abdômen está muito mais clara que a pele do braço. Né? E a idade da pele é exatamente a mesma. Né? Então, isso é que mostra o quanto que o sol pode causar de estragos na nossa pele. Né? Aqui a mesma coisa, é um paciente com câncer de pele, lesões pré-cancerosas e esse pescoço que a gente chama de pescoço de marinheiro. Então, isso aqui mostra que quando a gente vai aplicar o filtro para uso diário, que é aquilo que eu estava explicando, né, do V do decote. Então, sempre, principalmente nos homens, aplicar no rosto, pescoço, colo e lembrar da parte de trás, que isso é uma área que todo mundo esquece. Da nuca, Exatamente. Né? Então, a lembrar de aplicar na parte da nuca, principalmente quando vai fazer atividades, por exemplo, jogar bola, exatamente, fazer alguma atividade esportiva, lembrar de aplicar na nuca também. Aqui, essa foto é muito interessante, isso aqui são duas irmãs gêmeas. Uma é freira, freira, e a outra professora. Então, isso é para a gente mostrar a diferença que faz o fotoenvelhecimento. Então, são duas pessoas da mesma idade, mas a gente vê que a qualidade de pele é completamente diferente entre as duas. A que é freira é a mais jovem? Mais jovens não, elas são gêmeas. A que está com a aparência mais jovem. Mas é isso que mostra, você vê ali, ela tem a pele muito mais lisa, sem rugas, né? E a paciente que se expõe ao sol, a pessoa que se expõe bastante ao sol, com a pele está toda enrugada. Então, na hora de a gente fazer o tratamento, escolher tratamentos, são tratamentos completamente diferentes, né? Enquanto aqui a da nossa, pelo menos a minha esquerda, né? Que está com a pele muito mais lisinha, ela vai precisar de cuidados em relação ao rosto, então a gente pensar no preenchimento ou numa toxina, por exemplo. Já a da direita, ela precisa fazer tratamentos para a pele, para melhorar a textura, a qualidade da pele, né?
Nossa, é gritante a diferença, né? sem dúvida. E aí tá o nosso astro-rei. Nosso grande amigo, né? Aliás, a Terra depende deles, né? Isso. Aqui é para mostrar a penetração da pele. Então, aquilo que a gente tinha falado, né? A UVB, que é a que causa, que fica só na superfície da pele, que causa queimadura. A UVA, que atravessa muito mais. Né? Isso, então. Aqui, ó, a UVA, que atravessa muito mais e por isso que ela consegue envelhecer muito mais a pele. E o infravermelho. Então, a ideia que as pessoas têm de que está usando um filtro solar 60 e pode ficar tomando sol no rosto, né? O calor também envelhece a pele, porque o infravermelho, que é o calor, ele também atravessa, ele também degenera a pele, então que ele vem mais profundamente até. Exatamente. Então, por isso que o cuidado realmente é assim, se quer tomar sol, mas sempre proteger as áreas mais expostas, proteger o rosto, né? Usar um chapéu, resfriar o rosto de vez em quando, porque lembrar que o infravermelho é basicamente o calor. Calor. Tá. E nesse momento de resfriar a pele, sempre absolutamente água? Ou existem algumas revistas, algumas pessoas que dizem sobre a água de coco? Então, porque assim, a água de coco ela tem os sais, né? Então ela pode ser utilizada. Mas quando eu digo em resfriar a pele, você pode usar desde a água normal, água de chuveiro, água do mar, até aquelas águas termais, né? Então, você pode utilizar as águas termais. As águas termais, elas têm sais minerais, assim, substâncias antioxidantes, em que você pode utilizar resfriada, por exemplo. Olha, muito interessante. Então, aliás, elas estão super em alta, né? Super em moda, né? Exatamente, mas elas existem há mais de 100 anos. Elas são, na verdade, algumas na França eram colônias romanas, né? Então, até os romanos faziam os banhos com essas águas termais. Então, na verdade, isso tem assim, milhares de anos, né, o uso dessas águas. E olha, e a gente vai se redescobrindo e trazendo, né, renascendo essas informações do Exatamente. passado. Nós temos mais alguma imagem? Aqui a diferença, né, basicamente da queimadura e do bronzeado, né? Então, é aquilo que a gente estava falando, a queimadura solar, né, assim, ela é extremamente desagradável, perigosa, né, em relação, como a gente falou, então, ao melanoma. E o bronzeado, tem como ter um bronzeado bonito? Tem, né, aquilo que a gente conversou. Hidratar, começar lentamente, usar filtro solar, né, assim, quando você está iniciando a exposição, usar um filtro mais alto, depois você pode até ir diminuindo o fator de proteção. E doutora, e essa grande, houve aí um super discussão, e ainda está essa discussão no mercado, sobre o bronzeamento artificial. Esse é um assunto que está aí bombando, né? Porque nós acabamos de falar que a UVA é o que mais envelhece a nossa pele, né? E muitas clínicas colocam aquela faixa PUVA. O que significa PUVA? PUVA é uma técnica de separação da luz em que você tem o predomínio da UVA. Né? Então, a UVA, se é ela que estraga, quando você bronzeia, você está usando esse tipo de radiação, eu sempre digo para os meus pacientes que assim, o bronzeamento artificial é a maneira mais eficiente de envelhecer a pele. Né? Porque assim, rapidamente você vai ter um envelhecimento. Então, esse mecanismo de defesa, porque a melanina, né, a pigmentação é um mecanismo de defesa. Ninguém fica bronzeado em meia hora de sol quando você está na praia. Então, você imagina se a pessoa fica, né, assim, se ela consegue ficar bronzeada com uma exposição tão pequena, é porque a agressão é tão grande que o organismo está tentando compensar. Né? Então, eu digo sempre que é só a gente parar e pensar. Se a gente bronzeia tão rápido, é porque alguma coisa está sendo deletéria para a pele, né? Então, nós podemos falar que a câmera de bronzeamento artificial, ela é basicamente só UVA? Então, normalmente ela é uma mistura de UVA e UVB, mas normalmente tem um predomínio da UVA, porque você vê que quem faz bronzeamento artificial normalmente não se queima, só escurece. Então, ela não tem tanto UVB. Lembra que a gente falou que o UVB é o que dá o vermelho na pele, a queimadura. Isso mesmo. E as pessoas que fazem bronzeamento, vocês veem que ela pega a cor rapidinho e não queima, né? Mas é por causa disso, você tem um predomínio da radiação que atravessa mais a pele. E por isso que ela é muito mais eficiente para estragar, né? Olha, então é algo para a gente realmente pensar. E neste momento também, não adianta eu ter um protetor solar, porque só vai diminuir, mas o dano é muito maior do que
o próprio sol. E a pessoa que está fazendo bronzeamento artificial, ela normalmente ela quer pegar a cor depressa. Então ela não vai usar bronzeador, não vai usar, né? O filtro solar. Né? Então aí esse que é realmente o grande perigo, porque você acaba não fazendo esse cuidado. Então, e hoje em dia, por exemplo, nos Estados Unidos, o bronzeamento artificial está proibido porque eles perceberam que realmente aumenta muito a incidência do câncer de pele. Então, lá hoje é proibido, só é permitido o autobronzeamento. Né? Que geralmente hoje a indústria está trabalhando com aqueles que se coloca como um pulverizador. Isso, esse é um tipo. E tem um outro, que é uma substância que você chama dehidroacetona, em que ela faz uma reação química com a camada superficial da pele e da cor, né? Que é o autobronzeador. Então, no caso, você aplica, ele vai fazendo essa reação química e vai dando uma substância acastanhada como resultado dessa reação. Então, isso hoje é uma das coisas que se recomenda, né? Tanto para pessoas que não se expõem ao sol, ou mesmo quando você toma sol, fica bronzeado, depois usar esse tipo de substância para prolongar o bronzeado. Para manter então, com isso, mais. você pelo menos se expõe menos, né? Eu estive na Europa há mais ou menos uns dois anos, e eu não sou uma pessoa que gosto muito de sol, particularmente me privo bastante. E nós eu fiz um trecho de navio e ainda estava na primavera, aquele sol até 9 horas da noite, né, que é uma delícia na Espanha. E eu percebi que eu sempre, quando tomo sol, eu descasco, tomando bastante cuidados, eu fico muito na sombra, eu não sou uma pessoa de ficar lagarteando. E quanto durou aquela... claro que por conta de posicionamento, né? E é um sol mais leve, sol mais gostoso, né? Exatamente. Eu achei super interessante. Lembrar que nós moramos num país tropical, né? Então aqui a incidência do sol é muito maior. E muito forte, né? Muito forte. E aí a gente vê que, assim, lá, mesmo durante o verão, o tempo de verão deles é muito menor. Muito curto, né? E não é um sol tão abrasador como o nosso aqui. Né? E principalmente porque aqui a gente tem esse hábito, a grande maioria das pessoas, né, de ir para a praia, então, assim, de expor mais o corpo ao sol. Né? Isso é uma coisa que não é tão comum assim para o europeu. Né? E outros cuidados, doutora? Vou para a praia, quero dar uma preparada na minha pele. Uma esfoliação é indicado ou com ressalvas, com cuidados? Então, ela pode ser feita para uniformizar a cor, né? Assim, para você uniformizar a espessura da pele, hidratar muito bem, que é o grande segredo é a hidratação. E, no caso, a exposição mesmo, sempre hidratar antes e depois a pele, né? Não só o corpo, mas a pele em si, hidratar antes e depois da exposição. Então, acho que esses são os maiores cuidados. Cuidado em relação a sabonetes, né? Porque normalmente no verão a gente toma muito mais banho, então o sabonete ele vai ressecar, porque ele vai tirar o filme de proteção que a gente tem, porque a gente produz uma substância que impermeabiliza a nossa pele. E quando você começa a tomar muito banho, principalmente com sabonete, você vai tirando essa gordura. Então isso aumenta a chance não só de você manchar mais, mas também de acabar, por exemplo, se contaminando com micoses, coisas desse tipo, né, com bactérias, então é muito mais propenso às infecções de pele. A gente vê aí no mercado, né, sabonetes que custam super pouco e sabonetes que são de marcas mais renomadas, que têm valores maiores. Qual que é a principal dica que a gente deve ver lá nesse rótulozinho? Porque muitas pessoas, muitas vezes vão até pelo valor, outras vão pelo cheiro. O que esse sabonete tem que ter? O ideal são sabonetes suaves, né? Se a pessoa tem uma pele mais sensível, o ideal é que ela use sabonete branco, que não tenha corante. E, assim, tomar um pouco de cuidado com essa questão do perfume. As substâncias que mais dão alergia na pele são os corantes, os conservantes e os perfumes, em cosméticos, de uma forma geral. Então, quando você usa sabonetes muito perfumados ou quando você usa sabonetes muito coloridos, você aumenta a chance de ter, assim, uma sensibilidade de pele maior. Então, o ideal são sempre sabonetes suaves, brancos de preferência e com pouco perfume. Né? Então, essa é uma característica. E banho só com um deles com sabonete. Os outros, o ideal é só água. Então, se eu tomar 6 banhos no dia, um deles... Um banho de sabonete. Com né? sabonete. Os outros você deve evitar,
porque aí, no caso, você está preservando a gordura natural da nossa pele, que tem essa função de nos proteger, inclusive de agentes patogênicos, da desidratação, das manchas, tudo isso. Legal. E doutora, a gente até no comecinho falamos aí um pouquinho sobre as toxinas botulínicas, essa coisa do rejuvenescer. O que tem aí mais de coisa legal? A senhora trabalha com todas essas empresas, né? Pois é. Bom, isso que eu disse, né? A toxina é um clássico, isso a gente tem aqui no nosso mercado há mais de 12 anos, né? Quase 15 já. A partir de que idade? Na verdade, a partir da necessidade, né? Então, não existe, eu sempre brinco no consultório, porque assim, a toxina botulínica ela foi desenvolvida para recém-nascidos, né? O primeiro uso da toxina botulínica foi em recém-nascidos, dentro do músculo do olho, em crianças estrábicas, para não perder a visão. Então, ninguém é mais novo que o recém-nascido para usar a toxina botulínica, né? Então, no caso, a questão não é a idade que você tem, mas a indicação que você tem. Muitas vezes você vê criança, assim, por exemplo, uma pessoa de 25, 30 anos já fazendo rugas de expressão importantes e pessoas com 50 que nem tem tantas. Então, isso é uma coisa que é bastante variável de pessoa para pessoa. O ideal é sempre acima dos 30, né? Eu acho que vale a pena a gente preservar um pouquinho, principalmente porque você está injetando uma toxina que vai criar anticorpos, e se você começa muito cedo, provavelmente você vai ter problemas lá na frente em relação a manter a efetividade da toxina, né? Então, eu acho que não custa a gente tomar alguns cuidados. E principalmente falando em relação aos cuidados da toxina, não fazer com intervalos menores de 4 meses, porque aí você vai criando anticorpos. Cada vez que você faz o vulgarmente conhecido como Botox, você está se vacinando com a toxina. Então, se começa a fazer muito frequente, você vai ter esse problema. Evitar de ficar fazendo muito retoque, né? Então, os retoques também funcionam como vacinação. Então, vão fazendo com que a gente vá formando anticorpos e vai chegar uma hora que a toxina não vai funcionar mais. Tá. Né? Então, é um lei do engano, como eu trabalho lá, claro. lá no salão com beleza. Muitas pessoas dizem, eu vou fazer para preparar a minha pele para não ficar tão envelhecido. Então, na verdade, você pode fazer isso quando você começa a ter as linhas de expressão, porque normalmente, assim, a paralisia ela vai durar em torno de 4 a 6 meses. Quando começar a voltar o movimento, até começar a enrugar de novo, vai levar mais pelo menos uns 6 meses. Então, quando você faz preventivo, muitas vezes uma vez por ano, uma vez cada ano e meio é suficiente. Quando você já tem a ruga instalada, aí você tem que fazer a cada 4, 6 meses, que é o intervalo que normalmente a gente preconiza de aplicação. Agora, lógico, tem, por exemplo, eu não sei se você se lembra, um tempo atrás que saiu até na internet mesmo, que uma mãe americana aplicava toxina numa criança de 10, 12 anos. Né? Isso é uma coisa que é ridícula, né? Então não tem cabimento. Dá medo, né? E olha, a gente já está aqui com o nosso tempinho espremido e eu quero mostrar para vocês um vídeo que o Guilherme preparou ali pra gente, mostrando nosso projeto Up Light, que a gente está mostrando aí uma forma de que dá para ter saúde, dá para mudar o corpo, trabalhar aí com a nossa imagem, né? E a Vanessa Martins, que é a nossa personal trainer, vai dar uma dica aqui para vocês de como a gente pode ter aí essa questão da saúde, do exercício físico. E eu quero que vocês assistem e daqui a pouco a gente volta aqui com a doutora Marisa. Olá pessoal, na dica de hoje do nosso projeto Up Light, a gente vai falar de pilates e a gente vai passar um outro exercício no barril, no ladder barrel, que é o descendo redondo com oblíquos, para a gente dar uma ênfase maior no oblíquo mesmo, na musculatura lateral aqui do abdômen, na região da cinturinha. Então o Luiz está aqui, sentado com essas bolinhas que vão trabalhar como uma sobrecarga, tá, para a musculatura. Inspira parado, Luiz, solta o ar arredondando as costas e vai levando os braços lá para trás e faz uma rotação do tronco. Volta puxando o ar, estendendo os braços lá na frente. Faz para o outro lado, soltando o ar e volta inspirando. Ele vai fazendo esse exercício o tempo todo alternado, para trabalhar essa musculatura lateral do tronco. Aqui ele está alongando e na volta ele começa a contrair para organizar a coluna. Vai para o outro lado e volta. Mais uma vez para cada lado. Quando ele vai lá para trás, a bolinha trabalha também com uma sobrecarga. Ele volta fortalecendo ombros e braços. Vai para o outro lado, contrai bem o abdômen oblíquo
e volta parando. Bom, esse exercício ele é para a gente fortalecer a musculatura do abdômen, a musculatura dos braços e dos ombros e também melhorar a postura. Então a dica de hoje é essa, pessoal, e fica para o próximo programa mais exercícios de Pilates. Olá, pessoal, na dica de hoje... E essa foi aí mais uma dica da nossa querida Vanessa Martins, mostrando que o Pilates, a musculação, a atividade física trazem muitos benefícios, assim como o cuidado com a pele, né? É realmente um super conjunto que nós precisamos prestar atenção e trazer aí para a nossa vida diária. Doutora, tá cheio de e-mail, infelizmente a gente não conseguiu ler todos, é muita informação. Já quero aqui deixar o convite para retornar, para falar, assim, termos uma parceria realmente para a gente dividir aí conhecimento com os nossos teleinternautas. Quero agradecer muito realmente pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite. E eu gostaria que a senhora pudesse deixar os seus contatos aí aqui para os nossos teleinternautas, onde eles podem encontrar a senhora. Eu vou deixar meu e-mail, tá? Então é cleanderm, com M no fim, _ mgcunha, @yahoo.com.br, e tem um site, dramarisagonzaga.com.br. Então vamos lá, o e-mail novamente é cleanderm, com M no fim, né? Derm de dermatologia, _mgcunha, @yahoo.com.br. e o site. E o site é DRA Marisa, com S, né? Marisa Gonzaga, .com.br. Olha, eu gostaria de agradecer demais a Rita de Suzano, ela tá falando que o programa foi maravilhoso, parabéns pra gente. A Karine Souza, de Atibaia. A Tânia Maria de Bragança, olha, obrigado pela participação de vocês. A gente faz esse trabalho justamente aí para dividir com vocês. Eu quero agradecer a audiência aí de vocês. Segunda-feira tem mais Up Vision TV aqui na nossa querida Up TV, a TV Sem Fronteiras. Tenham uma boa semana e até segunda-feira que vem.